Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, também de outras localidades no Brasil e também nossos queridos irmãos brasileiros que estão fora do nosso país. Receba o nosso abraço nesta manhã. Quero agradecer ao grande escritor e jornalista Rodrigo Constantino, que está radicado nos Estados Unidos, pela honrosa menção feita ao meu nome na sua live Tudo Consta, na semana passada. Dizer para você, Rodrigo, que nós estamos unidos em oração pela sua cura e já estamos percebendo como Deus está realizando na sua vida esse milagre da cura do câncer que você teve que enfrentar na esquina da sua história. Como Deus tem sido bom. Agradeço também a Deus pela sua vida, pela vida do seu tio, grande amigo e meu professor, Monsenhor José Develar, no Rio de Janeiro, já falecido, de quem aprendi muito, que foi seu tio, um homem de honrosa virtude. Deus te abençoa. Temos orado e em Roma, na nossa peregrinação, também rezei por você e por tantas e tantas pessoas cujos nomes levei na minha bagagem para pedir a intercessão de São Pedro e de São Paulo pela cura de tantos doentes. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje meditamos com Fulton Sheen sobre um tema simples, mas decisivo, a leitura. O livro do bispo americano, O Caminho para a Paz Interior, esse bispo que escreveu mais de 60 obras, já falecido, e foi um fenômeno nos Estados Unidos, inclusive os seus programas de rádio eram extremamente procurados, batendo a audiência até de Frank Sinatra. Então, Fulton Sheen é um pensamento vivo que continua. Os seus livros, mais de 60, me parece 62 livros, cada um é melhor do que o outro. Vale a pena. O que lemos, diz ele, como lemos e com que espírito lemos, pode determinar o rumo da nossa alma. No capítulo 31 desse livro, o venerável arcebispo americano afirma que a leitura forma a mente, molda a consciência, orienta o coração. Ler é deixar alguém morar em nós com suas ideias, para o bem ou para o mal. E nós sabemos que toda essa desconstrução dos valores ocidentais, os valores da fé cristã, da família, da liberdade, no mundo e aqui no Brasil, especificamente, está muito diretamente ligado à leitura que foi sendo proposta no ambiente universitário para os nossos jovens. E aí nós temos que entender que há uma falsa intelectualidade como se fosse libertadora e na verdade não é, ela escraviza. O que os nossos jovens são orientados a ler nos ambientes universitários? Claro que não é Santo Tomás de Aquino, não é Santo Agostinho, nem outros grandes pilares como Fulton Sheen, que nós estamos lendo, mas são inclitados a ler Karl Marx, Freud, Spinoza, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche e por aí vai. Então é a orientação intelectual que leva as pessoas à escravidão das ideologias. A melhor parte da leitura, diz Fulton Sheen, é a influência espiritual que ela pode deixar
em nós. Quando lemos superficialmente, apenas acumulamos informações, mas quando lemos com fé, humildade e abertura à verdade, a leitura nos transforma. Por isso a leitura espiritual é tão essencial para quem busca a paz interior. Ele alerta sobre o perigo de ler sem critério, como quem bebe qualquer líquido oferecido. A bem da verdade, em nossos tempos, o hábito da leitura vem declinando. E a gente precisa incentivar, sobretudo os jovens, a não perder esse hábito, a ler. Pois a leitura, o conhecimento buscado na bigorna da verdade, nos ajuda a libertar a nossa consciência. E como nosso país precisa de uma renascença de uma intelectualidade objetiva nos próximos 30, 40 anos, para que a gente possa ter um rumo para esta nossa nação tão descomposta, tão ferida e machucada pela ausência do conhecimento. Quando lemos superficialmente, nós apenas acumulamos informações, mas quando lemos com fé e humildade, repito, e abertura à verdade, a leitura transforma a gente. Por isso, é impressionante buscar uma leitura também espiritual que vai nos favorecendo o crescimento interior. Fulton Sheen alerta sobre o perigo dessas leituras sem critérios, leituras modernistas, mesmo que escritas com elegâncias, mas elas estão impregnadas de ideologias sutis que anestesiam a fé e relativizam os valores. É o que ele chama de veneno disfarçado em cálice dourado. Acho que vale a pena de repetir essa frase. Veneno disfarçado em cálice dourado. E ele compara a leitura a uma refeição espiritual. Se comemos mal, adoecemos. Se lemos mal, a alma enfraquece. E ele insiste, não basta ler por curiosidade ou entretenimento. O cristão precisa ler para se formar na verdade, para não se perder no erro. E olha aqui a variedade de escritos de homens e mulheres cristãos, católicos, ele é imenso. Imagina você ler Edith Stein, essa judia convertida ao cristianismo, que depois se tornou santa. Você lê Scott Hahn, esse convertido do protestantismo ao catolicismo ainda vivo, professor nos Estados Unidos nos nossos seminários. E assim nós temos centenas de outras cabeças luminosas, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto e tantos outros. E aqui ele diz, o ponto central da meditação, que eu quero trazer para vocês hoje, é sobre as ideologias que dominam a cultura por meio das leituras. Leia-se romances sem moral, artigos que zombam da fé, livros que banalizam o mal. A maioria das ideologias anticristãs penetram nas famílias e nos jovens através de livros, revistas, redes sociais, jornais e blogs. Claro que Fulton Sheen, que morreu na década de 60, não conheceu o mundo que nós conhecemos hoje, o mundo virtual, a internet e tudo isso. Mas o perigo mora aí, nas informações, onde nós estamos buscando informações. Porque Hollywood, Netflix e tantas outras fontes de filmes e músicas vão intoxicando a cabeça, o conhecimento de muitas pessoas. E tudo isso que parece inofensivo, mas sem critério,
é uma serpente sorridente dentro do coração de muitas pessoas que vai conduzindo as almas para o abismo. Por isso, precisamos cultivar o gosto pela boa leitura. A Bíblia, a vida dos santos, o Catecismo da Igreja Católica, os padres da Igreja, bons autores espirituais como Santa Teresa d'Ávila, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales, entre tantos. Esses autores são verdadeiros mestres que purificam a mente e inflamam o coração de amor a Deus. A leitura boa nos conduz à oração, porque ela nos leva ao caminho da certeza e não à dúvida. Porque a má leitura introduz a confusão, a dúvida dentro do coração. A boa leitura, ao contrário, ela nos consola nas tribulações. A leitura ideológica nos revolta e nos desvia. Aí a turma dos anos 70, eu bebi disso na Teologia da Libertação, nos maus autores, na década de 80. Eu bebi dessas leituras que me fez um grande mal e ainda hoje você precisa estar sempre desintoxicando a mente e o coração das influências nefandas da ideologia que estraga profundamente o coração das pessoas. Por isso é comum você ver gente adulta hoje voltando à fé, voltando à verdade, depois de ter bebido dessas enxurradas dos anos 70, anos 80. Quem lê para alimentar o ego encontrará o orgulho e a inquietação. Agora, quem lê para encontrar com a verdade encontrará Cristo, evidentemente. São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E São Domingos lia sempre com lágrimas nos olhos, suplicando a Deus que gravasse no seu coração o que ele lia. Eis o modo cristão de ler, com alma orante, coração dócil e discernimento firme. Fulton Sheen conclui esse capítulo dizendo que a leitura não deve ser um fim em si mesmo, mas um degrau para o céu. O que lemos nos prepara ou não para a eternidade. Que escolhamos sempre leituras que fortaleçam a fé, alimentam a esperança e acendam em nós a caridade, assim seja. Compartilho com você, prezado ouvinte, o versículo 18 do capítulo 1 da carta de Tiago. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de sua ou de suas criaturas. Meu dileto ouvinte, Deus nos quer sempre no caminho da luz, no caminho da verdade. É o que eu desejo para você nesta manhã bonita de quarta-feira. Que esta consciência que o Senhor nosso Deus nos quer no caminho da verdade e com as belezas dos ensinamentos do venerável Fulton Sheen, nós possamos cada vez mais nos aprimorar a partir de dentro de nós mesmos para um conhecimento libertador. Os tempos são difíceis, às vezes você não vê saída, há muita confusão, o Brasil está virando realmente um barril de confusão, de cerceamento à liberdade e de muitas coisas, de corrupção e de tudo que não presta. Nós só podemos combater essas misérias ideológicas construindo dentro de nós a esperança, a fé e a caridade a partir das boas leituras e do bom conhecimento. Vamos valorizar o conhecimento dos nossos filhos, ensiná-los e não deixá-los se corromper pelas misérias que esse mundo nos oferece. Deus nos ajude a vivermos para a verdade. Amém. Ore comigo, prezado ouvinte. Senhor, purifica nossos olhos,
nossa mente e nosso coração. Dai-nos o amor à verdade e à sabedoria celeste. Livrai-nos das leituras que desviam, seduzem e adoecem. Livrai-nos do marxismo cultural. E ajuda-nos a formar em nós dia a dia a luz do vosso Santo Espírito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lê com piedade, medita com fé e aplica com humildade. Tenha uma abençoada quarta-feira, assim seja.